O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Universidade toma medidas para garantir emprego dos trabalhadores da FUNPAR no HC. Conheça a cartilha que explica os direitos da pessoa com câncer. O FPR integra o programa Pró-Equidade do Governo Federal. Atividades e manifestações na UFPR marcam 50 anos do golpe militar. E a homenagem da UFPR TV ao professor Belmiro Valverde. Tudo isso e muito mais agora no UFPR Notícias. Nesta sexta-feira, a UFPR tomou medidas para garantir o emprego dos trabalhadores da FUNPAR no Hospital de Clínicas. A universidade informou à Justiça do Trabalho que já cumpriu com as obrigações do acordo firmado anteriormente e que, por isso, não são necessárias novas demissões. A UFPR apresentou à Justiça um documento que solicita a extinção do processo que determinou a demissão de 921 funcionários do HC contratados pela FUNPAR. A entrega da petição aconteceu em audiência realizada na sexta-feira, que reuniu representantes da Justiça, da UFPR, da FUNPAR e do Sinditest. Vossa Excelência deve imaginar o que é para uma comunidade que é atendida de milhares de pessoas que não têm um plano de saúde, que dependem desse hospital, tê-lo paralisado. Então, o Dr. Flávio, que aqui está presente, com toda a sua equipe, tem feito um trabalho de otimização da força de trabalho, de redistribuir essa força de trabalho, mas está ficando cada vez mais difícil a gente manter o hospital aberto. Fizemos uma redução de leitos no mês de outubro, de 94 leitos foram fechados. Fomos gradualmente conseguindo reabrir alguns destes leitos, mas hoje temos perto de 40 desses leitos ainda fechados. Então, o nosso pleito é no sentido de que se dê também um prazo para que a União se manifeste, né, e nos ajude a encontrar uma solução definitiva para esse problema. A UFPR entregou comprovantes de que já vem cumprindo a decisão judicial. Segundo a universidade, das 1.390 vagas existentes por meio de convênio com a FUNPAR, 469 já foram extintas, através de processos como aposentadoria e remanejamento. Hoje, ainda atuam no HC 921 funcionários contratados sob esse regime. A UFPR alega que não pode demitir os trabalhadores sem a abertura de um novo concurso. A Procuradora Federal da UFPR defendeu que a universidade não tem autonomia para fazer isso sem autorização do MEC e solicitou que a Justiça inclua o governo federal na discussão para resolver o problema. A gente vem requerer, por meio da Procuradoria Federal e do Procurador que já protocolou hoje a petição, a extinção do feito a partir do momento do reconhecimento que a Universidade Federal comprova que já demitiu ou já desligou um número suficiente. Não tem o que desligar mais, sob pena de prejuízo para toda a sociedade paranaense. A realidade está na sua mão, Excelência, hoje, para resolver a solução de extinguir o feito em relação à universidade, chamar a União mais uma vez para cumprir a sua parte de omissão nesses autos, ou extinguir em todo, se o Ministério Público do Trabalho concordar, e deixarmos para o campo político. Aí sim a universidade assume de volta a tarefa de deixar para ela no campo político, não sine qua non, Excelência, por quê? A gente não sabe, sine die, aliás, porque a gente não sabe até quando o governo federal, né, cumprirá isso, e extinguir essa ação. A universidade cumpriu a parte que lhe cabia, pedimos no mesmo instrumento a extinção do feito e alertamos a questão de que agora a outra parte da sua determinação compete à União, compete ao governo federal. A reitoria fez até onde tinha capacidade de cumprir a decisão, cumpriu, e agora cabe ao governo federal, à União, a possibilidade da substituição gradativa dos demais servidores. Você sabia que pessoas que sofrem de câncer e outras doenças graves ficam isentas do imposto de renda, por exemplo? Para esclarecer os direitos dessas pessoas e outras dúvidas, foi criada a cartilha Saúde versus Direitos. A primeira cartilha foi distribuída em 2004 e neste ano já está na 7ª edição.
O projeto, que foi idealizado pelas assistentes sociais do Hospital de Clínicas Mônica e Patrícia, surgiu da necessidade de informar sobre os direitos de quem tem doenças graves. O objetivo do Manual Saúde versus Direitos é para divulgar para um maior número de pessoas, né, que são acometidas não só de câncer, mas no manual consta 17 patologias com relação a todos os direitos que o usuário tem quando inicia tratamento. Muitas pessoas com câncer e outras patologias possuem muitos direitos, e nesse manual, pacientes e familiares podem se informar sobre as garantias que a lei oferece, como é o caso do auxílio-doença e o saque do fundo de garantia. A cartilha fornece as informações sobre os benefícios que eles podem estar acessando, como o auxílio-doença, o saque de fundo de garantia e PIS, né, no caso da doença crônica, isenção tarifária da URBS para que possa vir fazer o tratamento sem precisar pagar passagem, as questões das aposentadorias, questão de associações e recursos que eles podem estar acessando, questão de medicamentos também que eles podem estar conseguindo, às vezes não padronizados pelo SUS. E a prova de que esse material dá bons resultados é a volta dos pacientes ao setor para agradecer. Geralmente eles vêm, nos procuram depois, né, dizendo, puxa, que bom, a gente conseguiu, isso nos auxiliou no sentido de nos dar mais tranquilidade para estar fazendo o tratamento, em estar gerenciando a vida de uma maneira mais tranquila durante todo o tratamento. O manual pode ser retirado no HC, no setor de patologia e oncologia. A 8ª edição da cartilha deve sair neste ano, mas para isso, as assistentes sociais contam com doações para a impressão. Quem estiver interessado pode entrar em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela. Em nota no site oficial, a reitoria da UFPR lamentou a decisão do Comando de Greve dos Servidores Técnicos Administrativos, que negou o pedido dos alunos, professores e outros profissionais para que fosse realizada a reabertura dos restaurantes universitários. A reitoria destaca que continuará persistindo no propósito para garantir as necessidades de alimentação da comunidade, até o fim das paralisações. A UFPR integra o programa Proequidade de Gênero e Raça. O programa, que está na 5ª edição, é uma iniciativa do governo federal e busca promover cidadania e combater a discriminação. Aldemir Junglos é o presidente da comissão do programa na UFPR. Ele explica as ações que vão ser realizadas na universidade para estudantes, funcionários e professores. Lá, mais ou menos no meados de setembro, a universidade fez uma reunião aqui com a Prefeitura Municipal de Curitiba, quando o nosso pró-reitor Adriano convidou a Secretaria da Mulher, que já participava do processo do programa, já havia aderido ao programa de equidade de gênero. Então, nesse primeiro momento, a gente deu os primeiros passos para também aderir a esse programa, que o objetivo é lá na frente conseguir, cumprindo todas as ações, um selo de pró-equidade de gênero, raça e etnia, etc. A UFPR pode ser a primeira universidade do Brasil a receber o selo de pró-equidade. Para o pró-reitor de gestão de pessoas, é um grande passo para alcançar a igualdade de oportunidades no trabalho e nos estudos. A gente está querendo com isso que as ações no ambiente de trabalho sejam reconhecidas num conjunto de igualdade. Quer dizer, a universidade ela é um espaço onde deve ser debatido tudo isso. E eu acho que o reconhecimento da nossa comunidade e a obtenção do selo é muito importante. Respeito é o que manda, igualdade é o que manda. A gente tem que... Hoje é um tema muito em alta, né? E eu acho que a universidade tem que se inserir nessa discussão. E já a nossa adesão, independente das ações que nós vamos fazer, a adesão acho que já é uma iniciativa muito positiva por parte da universidade. Para receber o selo, a universidade precisa atingir a meta de 70% das ações completas em até 2 anos. Já começamos a fazer um mapeamento por exemplo, de sexo e gênero e tal, né, dentro da instituição, e aí vem uma porção de ações, né. Eu acho que a mais polêmica é a criação de um espaço físico, com pessoal, com recursos, né, para atender essas pessoas que sofrem, né, essas vítimas de discriminação. Mas, entre outras, tem as palestras que a gente vai fazer, né, o convencimento das pessoas da importância dessa adesão, até o envolvimento dos conselhos universitários, né, com resoluções, e outras campanhas de sensibilização para tentar cumprir essas ações e conseguir lá na frente o selo.
Para receber o selo, a universidade precisa atingir a meta de 70% de ações completas em até 2 anos. A ouvidoria da UFPR está sob novo comando. Soraya Kudri tomou posse essa semana. Soraya Kudri, que já foi vice-reitora do setor de Ciências Exatas, vai exercer o novo cargo até 2015. A ouvidora-geral diz que está muito feliz com a oportunidade em poder desempenhar um papel tão importante dentro da universidade. Eu estou realmente muito contente com o cargo, porque eu acho um grande desafio. Eu acho a ouvidoria realmente muito importante. Com ela a gente obtém resultados bons para todos. E eu espero conseguir aumentar esse canal, né, e divulgar e explicar como é que funciona. A ouvidoria da UFPR é um espaço aberto para que a comunidade acadêmica e a sociedade possa dar críticas e sugestões. O setor foi criado em 1997, sendo um programa sucessor ao projeto Fale com o Reitor. No início dos anos 90, nós não tínhamos ainda elaborado suficientemente a ideia do ouvidor, né? E faltava um canal assim mais direto entre a comunidade e a reitoria. E aí nós criamos essa ideia de Fale com o Reitor, que era uma ideia de audiência aberta. Então eu recebia os estudantes, os professores, os servidores, mesmo pessoas de fora da universidade, que queriam discutir problemas, trazer seus problemas pessoais ou problemas que vinham na instituição. Para o reitor Zaki Akel, a ouvidoria é um canal entre a universidade e a comunidade que possibilita a identificação de problemas e soluções. E queremos fazer um trabalho muito interligado, mas que cada segmento se sinta valorizado, respeitado na sua condição, em especial aqueles que vivem 30, 35 anos da sua vida dedicada à nossa universidade. Nessa semana foi assinado o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio. O objetivo é melhorar a qualificação dos professores da rede pública. Combater a evasão escolar, criar novas metodologias para o ensino e formar profissionais capazes para educar os adolescentes. Estes são os objetivos da parceria entre o Ministério da Educação, da Universidade Federal do Paraná e do Governo do Estado para firmar o Pacto de Fortalecimento do Ensino Médio, que faz parte do Plano Nacional de Educação. Nós saímos de uma demanda prioritária do ensino fundamental, até porque conseguimos o acesso e uma permanência maior. E agora, com essa elevação, o ensino médio passa a ser foco e o Plano Nacional de Educação aponta justamente para isso, para um maior acesso, para uma permanência e uma maior qualidade. E o pacto nasce para isso. Para o reitor Zaki Akel, o pacto representa um grande avanço para a educação brasileira. Eu acho que essa grande mobilização que vem desde a rediscussão do Plano Nacional de Educação. Em 2011 fizemos um amplo debate aqui no estado do Paraná, nossa universidade foi uma das coordenadoras desse esforço, trouxemos também os outros níveis de ensino para discutir e eu acho que a nossa obrigação é preparar também professores. O grande papel das universidades hoje é na formação de professores, é uma das grandes diretrizes que o MEC tem implementado e nós somos parceiros nesse trabalho. O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio beneficiará 35 mil professores de toda a rede pública. As inscrições serão feitas pelas escolas na internet. Neste ano, serão 2 módulos de aprendizado. A capacitação dos professores e a confecção dos materiais didáticos são responsabilidade das universidades estaduais e da UFPR. A UFPR esteve desde o início no diálogo com o MEC, com as secretarias. Por essa razão, ela foi designada para uma das ações de âmbito nacional em primeiro lugar, que é a da elaboração dos materiais sob coordenação do Ministério da Educação, sempre o diálogo com as secretarias, mas da produção dos materiais que irão ser o elemento de mediação na formação de professores. No Paraná, as universidades estaduais que estão atreladas à nossa secretaria, mas também o sistema federal, tem tido uma participação nos últimos anos muito grande nos programas federais, por exemplo, o PIBID, o PAR4, o AB, PROLICEM, outros programas que são do Ministério da Educação ou da CAPES, que envolvem a formação de professores. Há uma participação efetiva das nossas universidades estaduais e do próprio sistema federal através da Universidade Federal do Paraná. Um dos grandes desafios do PNE para os próximos anos é justamente construir as novas diretrizes de base do ensino médio. O Fórum de Formação de Professores aqui do Paraná participou de todo o processo de organização do pacto. Então vai ser uma articulação das escolas, dos núcleos de educação, da secretaria,
mas com a participação de toda a nossa rede de universidades do Paraná. Podem aderir ao pacto os professores de ensino médio que estão cadastrados no Censo Escolar 2013. A formação continuada presencial ocorrerá na unidade de ensino em que o professor atua. Serão 6 horas semanais, sendo 3 horas de estudo coletivo e 3 horas de estudos individuais. Cada professor que aderir ao pacto vai receber uma bolsa de R$ 200. Nos dias 14 e 15 de abril, em Curitiba, ocorre a primeira atividade destinada aos pedagogos de todo o estado, que vão se tornar formadores na primeira etapa do pacto. No dia 3 de maio, começam as aulas para os professores do ensino médio. Está chegando o 5º Feirão de Livros da editora UFPR. De 8 a 10 de abril, 20 editoras de diversas universidades brasileiras vão oferecer livros com até 50% de desconto. No ano passado, pelo menos 15 mil pessoas passaram pelo evento. O feirão vai acontecer no saguão do prédio de administração do Centro Politécnico, das 9 às 20 horas. E falando em literatura, liderado por professores da UFPR, um grupo de tradutores trouxe para o Brasil uma obra sobre o norte do Paraná. O livro é considerado ímpar para quem estuda a colonização agrária dessa região. Foi nos anos 60 que o pesquisador alemão teve o primeiro contato com o norte do Paraná. Ele fazia doutorado em Santa Catarina e, aos 23 anos, resolveu viajar pelas estradas de terra e pela natureza intocada da região. Gerd Kohlhepp percebeu logo que a floresta estava com os dias contados por causa do cultivo de café. Resolveu, então, estudar o processo. Nos anos 60, quando eu decidi fazer um trabalho sobre o norte do Paraná, era a região mais importante e interessante para o cultivo do café no mundo. O início da pesquisa coincidiu com uma forte geada, que provocou a troca do café por outras culturas. O estudioso testemunhou o processo. Ele juntou suas conclusões em um livro, em 1975. A tradução deveria ter acontecido em 1976, mas não foi adiante. Depois de tantos anos, a obra em português foi lançada essa semana. O trabalho foi feito por 9 pessoas, sob o comando do professor Paulo Seth, da UFPR. Os termos técnicos, termos específicos da geografia alemã, de expressões alemã, que nós, obviamente, com muita sorte, tivemos a ajuda do próprio autor, que é fluente em português, que trabalhou muitos anos com o Brasil, então todas essas dificuldades foram supridas com a ajuda dele. Após 6 meses de tradução e mais um extenso trabalho de revisão, o livro está sendo distribuído no norte do estado e também em Curitiba. Uma ajuda importante para quem estuda o norte do Paraná. Juntando bibliografia consolidada e vivência de campo, ele faz um trabalho de geografia bastante renovador. E no próximo bloco, as atividades para descomemorar os 50 anos do golpe militar aqui na UFPR. E a nossa homenagem ao professor Belmiro Valverde. O UFPR Notícias volta já. Nessa semana, a UFPR recebeu uma notícia triste, o falecimento do professor de Geologia José Manuel dos Reis Neto. José Manuel ingressou na UFPR em 1984 e, nesses 30 anos, atuou como orientador nos cursos de graduação, mestrado e doutorado, nas áreas de Geologia, Química, Física e Geografia. O docente também exerceu o cargo de coordenador do Laboratório de Análise de Minerais e Rochas, onde desenvolvia pesquisas em parceria com a Petrobras, Vale e outras empresas da área de exploração mineral. O professor José Manuel deixou um grande legado. Há 50 anos, o Brasil passou por um golpe militar que levou o país a 21 anos de ditadura. Para descomemorar os 50 anos de golpe, foram programadas diversas atividades, inclusive na UFPR. Por aqui, encontros para discutir o tema dividiram o espaço com manifestações. A semana começou com um encontro para discutir as várias faces da ditadura militar. O evento reuniu professores de diversas áreas do conhecimento para relembrar e refletir sobre as consequências do regime. A ideia, então, foi reunir professores de várias áreas aqui das ciências humanas, ciência política, filosofia, artes e história, para cada um apresentar um ponto de vista sobre o que foi o golpe de Estado e o que foi a ditadura militar
no Brasil. A atuação dos delatores no período da ditadura, as artes visuais como forma de protesto e resistência e as dificuldades pelo caráter antidemocrático do momento foram alguns dos temas abordados. Para mostrar um pouco para a geração que não assistiu o fenômeno da ditadura, o que ela significava e como foi a atividade, o que acontecia. Já na terça-feira, dia 1º de abril, um grupo de militantes derrubou o busto do ex-reitor da UFPR, Flávio Suplicy de Lacerda. A imagem foi arrastada da reitoria até a rua 15 de novembro. A ação foi comandada pelo Levante Popular da Juventude. Eles jogaram tinta vermelha, colaram faixas no prédio da reitoria e, por fim, derrubaram o busto. O ato repetiu o protesto de 1968, quando pessoas contrárias ao regime militar depredaram a imagem para se opor às atitudes do então ministro da Educação. O reitor Zaque Yakel Sobrinho e o ex-reitor Carlos Faraco se pronunciaram contra o ato. Dia 1º de abril foram feitos inúmeros eventos. A própria universidade promoveu eventos, lembrando o golpe de 64. E a intenção deste grupo, que já nos encaminhou, inclusive, uma comunicação sobre o porquê fez aquilo, é no sentido de repetir o gesto de 1968, um contexto onde se agravava a ameaça às liberdades individuais, onde naquele momento o golpe militar procurava conter todas as reações e resistências ao seu projeto de Estado. E naquele contexto se fazia, talvez, mais justificável um ato como aquele. Hoje, com toda a liberdade que nós temos, com todos os direitos resgatados, com cada um de nós tendo plena liberdade de exercer a sua cidadania, não aceitamos essa agressão ao patrimônio público da nossa universidade, muito menos à memória de uma pessoa que deu quase 20 anos da sua vida, foi o mais longo período de reitoria da história da nossa universidade. Então não é possível que por um período em que ele esteve como ministro de um governo militar, nós arrastemos a sua memória pelas ruas de Curitiba. E ainda sobre as atividades que marcam os 50 anos do golpe militar, ao longo do mês de abril, o Cinemai exibe um ciclo de filmes com o tema Memórias do Golpe de 64. Os filmes são exibidos sempre aos sábados, às 7h30 da noite, no auditório do Museu de Arqueologia e Etnologia em Paranaguá. O evento é de graça. A mostra será inaugurada nesse sábado, dia 5, com a exibição do drama Pra Frente Brasil, dirigido por Roberto Farias em 1981. Também serão apresentados Cabra Cega, de Tony Venturini, Hércules 56, de Silvio Darim e Cabra Marcado para Morrer, com direção de Eduardo Coutinho. Bom, se você quer outras dicas do que fazer neste final de semana, não perca as dicas da nossa agenda cultural. A exposição Paisagens Paranaenses traz imagens do fotógrafo Shigeo Murakami. A mostra fica na Biblioteca Pública do Paraná até o final de maio. Ela é resultado do projeto Olhar Paraná, desenvolvido pela biblioteca em conjunto com o SESC. A parceria busca apoiar e divulgar a produção artística do nosso estado. Até o dia 9 de abril, o Cine Guarani, do Portão Cultural, exibe o filme Eles Voltam. A produção é do cineasta brasiliense Marcelo Lordello. O roteiro conta a história de duas crianças que são deixadas à beira da estrada por seus pais. O filme foi premiado no Festival de Brasília de 2012 e também avaliado no Festival de Roterdã, na Holanda. A mostra O Muro, em exposição no Museu Oscar Niemeyer, traz fotos produzidas por 80 crianças e adolescentes da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. As imagens estão escondidas em uma instalação com 6 metros de comprimento e podem ser vistas por meio de monóculos. A mostra é resultado do projeto Eu Sou, que utiliza as artes plásticas para resgatar a identidade de crianças e adolescentes de comunidades cariocas. O Museu de Arte da UFPR trouxe para Santos Andrade uma exposição de fotografias feitas à moda antiga. A mostra já chegou ao fim, mas a nossa equipe foi até lá para descobrir o que essas imagens têm de diferente. Passar horas revelando filmes parece coisa do passado, mas para o coletivo Baita Profissional,
grupo de fotógrafos de Porto Alegre, mexer com produtos químicos na câmera escura é divertido. O coletivo lançou um desafio aos fotógrafos: deixar de lado a tela de LCD e trocá-la por uma máquina analógica, tudo para relembrar a experiência de ter poucas chances para errar. O primeiro desafio que salta, né, no trabalho analógico é a quantidade limitada que tu tens para fotografar. Então, tu pensa melhor na fotografia, tu pensa melhor a luz, tu pensa o enquadramento que tu vai fazer. A mostra Xangai leva o nome do filme utilizado na produção das fotos. Feito na China, o material é de baixo custo. A exposição, que ficou no Museu de Arte da UFPR, o MUSA, até essa semana, mostrou o resultado da experiência de 14 fotógrafos com o rolo. É diversão, é saudades, vamos chamar também, né? Porque a maioria do grupo são pessoas que começaram com fotografia química, né? Então as saudades do cheirinho do revelador, né? do fixador, volver, assim como já conversamos aqui, a pensar na foto, a cuidar. Trazer uma exposição desse tipo para o MUSA é resultado de uma mudança na curadoria. A ideia é abrir espaço para outros tipos de arte no museu. Uma exposição de fotografias no Museu de Arte, que até então tinha por privilégio, né, privilegiava a pintura e a gravura, faz também com que a gente reposicione o Museu de Artes a partir de uma reflexão junto aos departamentos de artes, design e arquitetura a respeito do para que serve um museu em espaço universitário. Além da exposição, o MUSA realizou uma mesa redonda sobre a fotografia analógica. A Xangai atraiu amantes das lentes e quem gosta de fazer experimentos com a câmera. Durante 12 dias, o 23º Festival de Teatro de Curitiba realiza mais de 400 apresentações para todos os públicos. Você tem até domingo para conferir esses espetáculos. O evento surgiu a partir de um grupo de amigos que viram a necessidade de estimular ainda mais a cultura na cidade. O 5º maior festival de teatro do mundo traz à capital paranaense muita alegria, qualidade e inovação. O festival nasceu em 1992 com a percepção que Curitiba tinha espaços culturais, mas não tinha atrações para esses espaços. Então um grupo de amigos se reuniu, conversou sobre isso, propôs a possibilidade desse evento, que começou com 12 espetáculos em salas, em 5 salas diferentes e 2 na rua, chegando hoje a ocupar 65 espaços diferentes com 430 atrações do Brasil e do mundo. Criado em 1992, o Festival de Teatro de Curitiba já alcançou um público de 230 mil pessoas nesses 12 dias. Nessa edição, a programação da mostra inclui 35 espetáculos, sendo 7 estreias nacionais e 4 de grupos estrangeiros. Acho que as pessoas estão muito satisfeitas, os artistas que estão aqui o tempo inteiro estão muito felizes de estar aqui, estão muito empolgados com o que eles veem, com a reação do público também. Acho que o festival tende a continuar sendo essa vitrine do Teatro Nacional, esse panorama, um recorte. A gente espera que nos anos que vem ainda para frente, nas próximas edições, a gente consiga reunir gente, deixá-las felizes, aproximar público, plateia, imprensa, patrocinadores e todo mundo que está no entorno desse evento. De presença marcante com uma grande personalidade, o professor Belmiro Valverde deixou sua marca na história paranaense como secretário de Estado, professor e principalmente como pessoa. E aqui na UFPR TV ele esteve presente por mais de 10 anos, fazendo parte do programa Cobras e Lagartos, um dos mais assistidos e comentados. O UFPR Notícias produziu uma pequena homenagem a quem vai fazer muita falta. Aqui a arte, a educação e o esporte se unem para transformar vidas. Uma iniciativa de quem acredita que educação de qualidade é direito de todos. Eu gosto de karatê, educação física, a gente faz artes também, faz dança, teatro, muita coisa. É o colégio que é aqui do entorno, que é as crianças que nós atendemos, eles nem apareciam nesse índice do IDEB, né? E hoje nós somos o 2º lugar no município de Piraquara. Isso é gratificante para a gente. O Centro de Educação João Paulo II surgiu a partir de um sonho e virou realidade pelas mãos do professor Belmiro Valverde. 282 crianças são atendidas pelo projeto, do qual o professor Belmiro era fundador e presidente. O professor Belmiro realmente é um professor nato.
Desde que eu conheci, eu achei ele uma pessoa, além de carismático, uma pessoa culta, uma pessoa simples, mas com grande sabedoria. Ele ensinava a qualquer pessoa. Ele me ensinou tudo que eu sei nesses 7 anos, tá, de escola e da educação, foi ele que me ensinou. Inclusive, ele me ajudou muito e eu sou formada em pedagogia hoje devido a ele. Homem de inúmeras realizações, o Centro de Educação era que ele mais se orgulhava. Nunca tinha visto meu pai ficar com o olho cheio de lágrimas, mas a escola significava tanto para ele que ele chegou a ficar emocionado. E ele me disse há pouco tempo atrás, agora em janeiro, e ele disse, olha, eu fiz muita coisa na minha vida, mas o que me realizou como pessoa e como profissional é a escola. O que enche a minha alma quando eu olho é a escola. Mas a carreira de professor começou bem antes da fundação do centro. Em 1971, Belmiro ingressou na UFPR, onde lecionou por 33 anos. Em toda a vida, foram mais de 40 anos dedicados à educação. A grande vocação de Belmiro, que ele não deixava de praticar, nem mesmo quando estava em casa. Meu avô era o cara que sentava na mesa todo almoço da minha vida e me contava uma coisa nova. Então, sempre ele me incentivou a fazer o que eu gosto. Eu nunca gostei de matemática, essas matérias que para mim são exatas. Ele sempre me incentivou a fazer coisas mais artísticas. Eu quero fazer cinema. Meu avô sempre me incentivou. Belmiro Valverde foi ainda secretário de Planejamento do Paraná em 2 ocasiões e também comandou a pasta da Educação do Estado, deixando o legado de um homem correto, exemplar na gestão dos recursos públicos e que sempre agia pensando no bem comum. Um aluno que estava no velório me disse, eu acho que existem os políticos profissionais e os profissionais que podem fazer política, que é dia à noite a diferença, não? Belmiro era um profissional que podia fazer política e podia fazer política em qualquer lugar, com qualquer regime, porque a capacidade dele era extraordinária. Nos últimos anos, além de administrar o Centro de Educação, Belmiro Valverde ainda lecionava em cursos de pós-graduação, escrevia artigos para a Gazeta do Povo e participava do programa Cobras e Lagartos da UFPR-TV. Foram mais de 10 anos ao lado do jornalista Ney Hamilton, do cineasta Hugo Mengarelli e do médico Mário Negrão. Ney fantástico, maravilhoso. O Mário também, uma inteligência assim, fora de série. Então, puxa, estar com esse pessoal não é pouca coisa. Agora, Belmiro era, como te falei, o meio armador e capitão do time, não é qualquer coisa. O Belmiro era uma espécie de um estabilizador, né, de um catalisador que havia entre nós, né? Sempre com muita cultura, sempre com muito bom humor, né, e sempre com um senso crítico ótimo. O Belmiro do lado, se não aprende, companheiro, é um bobo, não? Porque ele tinha um poder de articulação, uma cultura e uma memória assim, de uma singularidade única. Não? Eu nunca achei uma pessoa nesse nível. Realmente ele era uma pessoa descontraída, uma pessoa extremamente generosa, mas tinha um senso de humor assim que é sensacional. E ele realmente, eu acho que ele dava um tempero assim ao programa fantástico. Uma história de dedicação ao trabalho e amor ao próximo, que continua viva entre nós. O que era realmente importante para ele era a verdade e a honestidade. Quando eu era adolescente, ele nos dizia, olha, qualquer coisa é melhor do que uma mentira. Foi uma das grandes conquistas da minha vida ter conhecido o Belmiro e ter feito parte do círculo de amizade deles e principalmente dele ter feito parte da história da minha vida. Foi uma coisa assim muito legal. Tinha muita admiração por ele, ainda tenho, né? Eu vou guardar ele no coração como uma pessoa que me ensinou mesmo, né? E me fez uma pessoa melhor. Era um homem muito simples, mas, aliás, muito querido, sabe? Ele era um amigão, sabe? E durante todo o mês de abril, o programa Cobras e Lagartos vai reprisar as melhores participações do professor Belmiro. O primeiro especial será neste sábado, às 7 da noite. Bom, o FPR Notícias fica por aqui. Para rever estas e outras reportagens, acesse o nosso site e as redes sociais.
a gente se despede com imagens do cerco da reitoria durante a ditadura militar. Um registro raro e muito importante dessa parte da nossa história. Tchau!